Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nessa aula nós vamos fazer uma questão da banca FGV, aplicada no ano de 2018. Basicamente, nessa questão, eu irei fazer um exercício de dimensionamento de reservatório de regularização. E isso, é importante não só para quem vai tentar concurso público, mas também para quem é engenheiro de prefeitura e que pode utilizar esse conhecimento no seu trabalho. Vamos lá? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos que, buscando suprir o abastecimento de água com demanda de vazão de 1.400 litros por segundo, então esse exercício já facilitou nossa vida, porque ele já falou que a vazão média demandada é 1.400 litros por segundo, que nós sabemos que é a mesma coisa que 1,4 metro cúbico por segundo. Então, vamos continuar a leitura. E ele falou que o engenheiro vai precisar construir um reservatório de regularização. As vazões médias mensais em um ano crítico, dos afluentes da seção transversais, onde será localizado o barramento são. Então, aqui ele está nos dando quais são as vazões médias do ano crítico de um rio. Então, aqui nós temos as vazões médias desse rio. Então, vamos continuar. O volume de água mínimo a ser armazenado no reservatório é... Quando a gente vai fazer um exercício desse, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é... encontrar a vazão média. A vazão média de consumo naquela região. Esse exercício já facilitou a nossa vida, porque ele já nos deu a vazão média. Depois, o segundo passo é encontrar o ano crítico. Ou seja, o ano em que teve uma seca mais severa, que fez com que você tivesse vazões menores. E isso também o exercício já nos deu. Depois que você encontrou essas duas coisas, a próxima coisa é encontrar o período crítico. Isso o exercício ainda não nos deu, mas vamos analisar para a gente conseguir chegar nessa solução. Aqui já está marcadinho de azul e rosa, mas vamos imaginar que eu não tivesse marcado ainda. Vamos pensar. Eu tenho aqui em janeiro uma vazão de 2,7, que é maior do que a vazão média de 1,4. Em fevereiro também é maior do que 1,4 e em março também é maior. Em abril e maio, nós temos o primeiro período crítico desse ano, porque em ambos os meses nós temos vazões menores do que 1,4, que é a nossa vazão média. Depois vem o junho, julho e, finalmente, em agosto, setembro e outubro, novamente nós vamos ter vazões menores do que a vazão média de consumo. Então, aqui, nós já percebemos dois períodos que a gente deve prestar atenção. Abril e maio e agosto e outubro. Mas a grande pergunta é, qual desses dois períodos é mais crítico? Você, na hora da prova, você poderia chutar qual seria o pior dos dois. Mas aqui, como a gente está com tempo, ou você poderia fazer continha de cabeça, mas aqui, como a gente está com tempo, bora fazer detalhadamente para esses dois períodos. Então, o que é? Vamos aqui para a definição. O período crítico do ano é aquele no qual a vazão do rio vai ser menor que a vazão média de consumo. Então, vamos analisar nosso primeiro período crítico. O primeiro período crítico é entre abril e maio. E como é que nós vamos encontrar qual seria o volume necessário para esse primeiro período crítico? Não é difícil. Esse volume necessário será o seguinte. Vamos aqui. O volume do reservatório vai ser igual à vazão média, 1,4, vazão média, menos a vazão naquele mês, vezes o tempo. E nós vamos fazer isso para todos os meses críticos. Então, vamos lá. O volume vai ser igual a quê? Nós temos qual que é a nossa vazão média? 1,4. Então, vai ser 1,4 menos 1,3 em abril, vezes um mês. Mais o 1,4 menos o quê? Menos 1,
vezes um mês, tudo bem? Então, vamos aqui pra gente ver como que eu fiz isso. Ficou como? Ficou 1,4 menos 1,3 metros cúbicos por segundo. E aqui o tempo. Então, quando a gente fez isso, nós vamos encontrar o seguinte, que vai ser 0,4 metros cúbicos por segundo por mês. Só que, obviamente, isso não é unidade, né? Eu nunca vi unidade metro cúbico segundo mês. Como é que a gente vai fazer? Isso aqui, a gente vai ter que transformar essa demanda na demanda de um mês. Como é que a gente faz? Nós sabemos que em um mês possui 30 dias. No geral, a gente considera mês igual a 30 dias. E nós sabemos que um dia tem 86.400 segundos. Aí você fala, mas Leonela, eu não sei quantos segundos tem um dia. Olha, se você não sabe, esse é o momento de decorar. Porque saber que um dia é equivalente a 86.400 segundos é um conhecimento extremamente importante para a prova de concurso, para você ganhar tempo nas suas contas, tudo bem? Então, vamos continuar. Então, fazendo essas continhas, e eu sugiro que vocês façam essas contas à mão, você vai encontrar que o volume 1 é igual a 1.036.800 metros cúbicos. Então, nós já encontramos que para aquele primeiro período crítico, esse seria o volume de reservatório necessário. Agora, nós vamos fazer essa mesma continha para o segundo período crítico, que seria agosto, setembro e outubro. A ideia é a mesma. Vai ser volume. O volume será igual a 1,4 menos 1,2 vezes o período, um mês, mais 1,4 menos 1 vezes um mês, mais 1,4 menos 1,3 vezes um mês. Tudo bem? Então, vamos ver como que eu fiz isso. Aqui nós temos que foi 1,4 menos 1,2 metros cúbicos por segundo, um mês, 1,4 menos 1, 1,4 menos 1,3. Quando a gente fez todas essas continhas... Eita! Só um segundo. Aqui, na hora que eu fui colar aqui, eu acho que eu coloquei um pouquinho para baixo. Pronto, agora vai dar para ver. Então, vamos continuar. Aí, o que acontece? Nós temos aqui, nós vamos fazer todas essas continhas e quando vocês fizerem essas contas à mão, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar que o volume do segundo reservatório seria 1,81 metros cúbicos. Então, vamos pensar. O primeiro reservatório do primeiro período deu 1,3. E o segundo reservatório deu 1,81. Qual que, na opinião de vocês, é o mais crítico? 1,3 ou 1,81? Obviamente que é 1,81, que é o maior reservatório. Então, olhando as alternativas, você verá que 1,81 equivale à letra A. Tudo bem? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o exercício. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.